Olá, bom dia! Bom dia, esse é o programa Café com Acupuntura, onde eu respondo algumas perguntas aí da minha audiência às 8 horas da manhã. Se você tem alguma dúvida, então, com relação à acupuntura, pode ir mandando aí que nós vamos fazer um debate sobre as dúvidas de vocês. E quem quiser também fazer parte desse projeto e quiser aparecer aqui para nós debatermos também, eu chamarei ao vivo. Basta você levantar a sua mão aí e me sinalizar aí que você tem interesse em participar comigo, que eu te chamo. Bora? Bom dia! Bom dia, Thomas, Franciele, Cristiane, Mônica, Helena, Matheus, Lourdes, Jéssica, Ana, show de bola, Érica. Sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando aí, se acomodando, eu vou recarregar os canetões aqui, porque aqui gasta canetão, viu? Tudo certo com vocês? Preparados? Para quem é do curso de acupuntura eficiente, que mentoria foi terça-feira, hein? O bicho pegou terça-feira na mentoria, que até eu saí meio tonto. Show de bola? Quem ainda não viu a mentoria aí, que não pôde acompanhar ao vivo, assistam lá. Jéssica. Show de bola? Então, é isso aí. Quem tiver disposto a tirar dúvidas comigo, pode mandar as dúvidas ou... Ei, esqueci de inverter? Aí. Valeu, Thomas. Valeu, garoto. O Thomas foi o salvador da pátria que nos ensinou a virar a tela. Como a TPM deixa o baço deficiente, preferência por doce? Boa, Matheus, vou responder isso agora. Tá? Vou responder isso agora. Sandrinha, Cris, Fernanda. Vamos entrando aí. Só vou recarregar os canetões aqui. Nós começamos. Ó, a primeira pergunta já está aí, hein? Como a TPM interfere na preferência por doces? E gera o desequilíbrio do baço, né? Harmonize, Josi, Cris. Ó, vamos lá então. Canetões recarregados. Só fixar aqui o projeto Café com Acupuntura. Fixar. Isso. Beleza. Ó, então vamos lá. Para nós entendermos esse processo, né, nós precisamos entender da fisiologia energética. Então vou começar falando sobre frequências energéticas, certo? Frequências energéticas. Para ficar bem clara essa questão aí da interação com a alimentação durante a TPM. Vamos falar durante a TPM, mas eu vou explicar de um modo que fique claro para vocês de uma forma geral. Tá? Para vocês entenderem de uma vez por todas esse processo. Então, olha só. Nós temos 5 elementos, certo? 5 elementos dentro da medicina chinesa. Cada um desses elementos, eles têm uma aproximação com o órgão e com a víscera e com uma frequência energética, tá? Então, quando nós pegamos um copo de água aqui e viramos, né? Então, se eu pegar aqui o meu copo de água e virar ele, né? Quando eu virar, a água vai derramar. Não vai? Então, a frequência energética da água é uma frequência de descida. Já aproveito e molho a boca. Então, a frequência energética da água é uma frequência energética de descida. Então, quando eu pego uma água e viro ela, ela não sobe, ela vai descender. Então, no
fluxo dos 5 elementos, o elemento água, ele tem uma frequência de descida, tá? Tem uma frequência de descida, certo? Bom dia, Elisângela, Valdete, Andréia, sejam todos bem-vindas, Letícia, Ana Cristina, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Show? Então a água tem uma frequência de descida. E quando eu pego uma água e jogo aqui, ela vai cair, mas ela vai chegar até a superfície. E quando ela chega na superfície, o que ela vai fazer? Ela vai se espalhar. Por quê? Porque não tem como ela descer mais. Então, o movimento de descendência, ele chega até um limite e ele gera o quê? Expansão. Tá? Então, nós temos aqui uma outra segunda frequência, que é uma frequência de expansão. Perfeito? Então, ó, temos uma frequência de descendência, que é da água, depois essa água vai cair até um certo limite, vai começar a expandir, então teremos uma segunda frequência que é de expansão, mas tudo que se expande muito, ele vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo, até ao ponto de que essa água que caiu ali e foi se expandindo, ela vai começar a absorver calor do sol ou da natureza, e ela começa a ganhar um outro movimento, que é o movimento de ascensão. Então o calor vem, evapora esses líquidos começam a subir. Então gera um terceiro movimento, que é o movimento de ascensão. Certo? Aí, depois do processo de ascensão, né? Então tudo que começa a expandir, né? Depois ele pega o movimento de ascensão, tudo que começa a subir, assim como tudo que tende a descer, chega num certo limite. E o movimento de expansão e de ascensão, ele vai chegar no limite. Então as moléculas de água que foram evaporadas vão para a parte superior e lá em cima elas vão começar a ter um outro movimento que é o de contração. Por quê? Porque elas vão começar a contrair, formar moléculas de água, formar as nuvens até chegar à precipitação. E aí volta o ciclo novamente, que é o ciclo de descendência. Certo? Então depois do ciclo de descendência, da frequência de descendência, nós temos a frequência de expansão, depois a frequência de ascensão, depois a frequência de contração. Show? E nós temos uma frequência que faz todo esse processo, que vai fazer todo o ciclo. E foi daqui, então, que surgiu a teoria dos 5 movimentos, ou dos 5 elementos. Tá? Ô, Jéssica, eu vou falar sobre esclerose lateral amiotrófica também para você um pouquinho aqui. Certo? Só finalizar essa parte aqui da TPM. Aí, então, esse é o ciclo. Então, nós temos aqui a água, o elemento água, com um movimento de descendência. Então, sempre que nós pegamos a água, ela sempre vai descender. Depois que ela cai, ela vai chegar a um certo limite, vai começar a expandir. Aí nós temos o elemento madeira. Depois que ela se expande, ela começa a absorver calor e ela acende, que é o fogo. Então, se você olhar o fogo, as labaredas dele sempre vai tender a ir para cima, certo? E nós temos um movimento de contração, que é o elemento metal. O metal, ele é contraído, ele é muito rígido, ele é muito duro. Então, ele absorve muita energia e fica rígido, certo? E nós temos o elemento terra, que é o elemento que fica no centro. A terra fica no centro. É ela que faz os ciclos acontecerem. É a terra que faz com que
A água descende pelo centro de gravidade. É a Terra que faz com que tenha superfície para a água se espalhar. É a Terra que recepciona o calor do Sol para fazer a água expandir, acender através do fogo. E a Terra que vai fazer a contração desses elementos lá no seu interior, formando os metais. Vocês conseguem visualizar isso? É por isso que a Terra, lá nos 5 elementos, ela coordena a interestação, que é a parte a cada 3 meses na qual acontece a mudança de uma estação, a qual ocorre a mudança de estação. Por isso que vocês vão ver que o elemento Terra, ele é de extrema importância dentro da fisiologia energética. Por quê? Porque ele tem esse processo cíclico. É ele que faz os ciclos. Tá? É ele que faz os ciclos. E esse ciclo, então, se dá através da Terra. E a Terra é extremamente importante porque ela coordena a nossa alimentação, a nossa ingestão de alimentos que vão dar a nutrição para o organismo. Outro elemento muito importante também é a água, que faz parte de todo esse processo, por conta do órgão vital, que é o rim. Certo? E o pulmão, que faz a respiração. E o elemento madeira, que faz a circulação de sangue, a interação dessas 3 energias. Certo? Selma, vou explicar também a relação do sentimento de culpa com os 5 elementos. Beleza? Então, aqui nós temos os 5 elementos. Os 5 elementos na China, ele era escrito dessa forma, com a Terra no centro. Depois, para ficar mais didático, que eles puxaram a Terra para a lateral para formar ali o pentagrama. Certo? Então, quando nós falamos da TPM, tá? Quando nós falamos da TPM, a TPM o que é? A TPM é uma oscilação de hormônios que a mulher sofre durante o período ali menstrual, pré-menstrual. Então tem uma cascata de hormônios que acontece ali na vida dela, estrógeno, progesterona, tudo ali mudando rapidamente, né, as suas concentrações, e isso gera na mulher, né, uma alteração muito grande do elemento madeira. Certo? Gera uma alteração muito grande do madeira. Essa alteração hormonal, então, interferindo na madeira, ele começa a gerar o quê? Muito fogo. Muito fogo. Qual que é a emoção do fogo? Não é a ansiedade? Não é o excesso de energia? Quando fica com excesso de energia, o que você vai fazer? Se tem muita energia, você vai buscar ou tender a buscar alimentos que estabilizam esse excesso de energia. Então tem 2 tipos principais de alimentos que diminuem a quantidade de energia do fogo, que é os alimentos salgados, com sabor salgado, que diminui, né, que apaga o fogo, que joga água no fogo. Ou então, se você tem muita energia yang, você precisa de mais energia yin para fazer o equilíbrio. Então você prefere alimentos doces. Por quê? Porque o alimento doce tem mais energia yin. Não só o doce em si, né, mas massas, glúten, alimentos mais densos que geram um aumento de densidade, trazendo essa ansiedade para baixo. Por isso que as mulheres no período pré-menstrual ou menstrual têm preferência por comer doce. Certo? E então, geralmente a mulher tem necessidade de comer doce, mas ela quer qual doce? Geralmente um chocolate ao leite, né, com muito açúcar. Então isso gera um índice glicêmico alto, que cai rapidamente e depois ela tem mais vontade. Então vira um ciclo vicioso. E quando nós estamos comendo muito alimento doce, tá, nós acabamos comprometendo o nosso baço,
que é o baço que faz o transporte, a transformação e a maturação dos alimentos. Se tem alimento muito denso, o baço começa a ficar fraco, começa a fazer muita força para retirar a energia pura dos alimentos. Por isso que aqui gera um processo de deficiência de energia yin do baço. Certo? Respondido sua pergunta? Respondido sua pergunta, Matheus? Respondido sua pergunta? Era isso que você queria? Por isso, tá? Renner, hérnia inguinal versus 5 elementos, dor irradiada para anterior e medial das costas. Hérnia inguinal ou hérnia lombar? Me confirme isso aí, por favor. Então vamos lá, deixa eu responder a outra pergunta aqui. Foi: como é caracterizada a esclerose lateral amiotrófica dentro da medicina chinesa? Olha, a esclerose lateral amiotrófica, ela é caracterizada por conta de uma alteração do elemento água. Por conta, a base é um desequilíbrio do elemento água. Só que ela tem um comprometimento nervoso, muscular, então ela consegue interferir também na madeira, na terra. Inclusive podendo comprometer até o metal, comprometer até a respiração, tá, Jéssica? Então a base que você vai pesquisar é da água, tá? Mas tem outros elementos envolvidos que isso vai determinar, então, essas alterações de acordo com o desenrolar da patologia de cada um dos elementos. Perfeito? Respondido? Selma, qual a relação de sentimento de culpa com os 5 elementos? Tá? Sentimento de culpa com os 5 elementos. Só completando aqui do Matheus. Por isso que a coloração do sangue vai depender da energia do baço. Sim, e a energia também, a coloração da menstruação, né? Ela vai depender também por conta de todo o processo hormonal e também emocional da paciente. Tá? Então, é através da menstruação que nós temos a eliminação das emoções na mulher, né? Que o fígado limpa durante a noite. Então, o processo, o ciclo menstrual, ele serve para eliminar essas emoções. Perfeito? Selma perguntou o sentimento de culpa, né? Qual a relação de sentimento de culpa com os 5 elementos? Então, a culpa, ela tem uma frequência energética cíclica, né? É uma frequência energética onde você fica extremamente focada naquele processo. Então, ela vem, às vezes ela pode sumir, depois ela volta. Então, a culpa, a autoculpa, é um processo de interação energética da Terra, tá? Da Terra. Só que ela pode vir por conta de vários outros fatores. Então, por exemplo, aqui, nós temos a emoção da água, que é o pânico. Então, a emoção da água é o pânico, certo? Esse pânico acontece, então, né, quando a pessoa tem medo, tem pânico. E quando você tem pânico, o que gera em você? Ele não te paralisa? Ele não te deixa para baixo? Ele te deixa extremamente sem energia para querer sair, sem coragem para enfrentar os seus medos. Por isso que o pânico, o medo, ele é uma energia de descendência. Ele te joga para baixo, tá? A madeira, a emoção da madeira é a emoção da raiva. Quando você fica com raiva, você não expande a energia, você não explode de raiva. Não é típico da raiva? O que aconteceu? Nossa, ele explodiu de raiva. É um movimento de expansão. Quando a pessoa fica com raiva, ele não tende a gerar um processo de agressão, seja verbal, seja física. Então, a agressão, né, é um movimento de expansão.
O fogo. O fogo é a ansiedade. A ansiedade eleva o movimento para cima, né? Coloca a sua mente em estado de... Certo? Coloca você no estado de extrema atividade. Então a sua mente fica o tempo inteiro ligada. Então fica o tempo inteiro, o tempo todo pensando, excesso de pensamento, um consumo mental muito grande. Certo? E o metal tem uma força de contração, que é a emoção da tristeza. Quando você fica triste, você fica introspectivo, você se fecha. Né? Um paciente com depressão, geralmente, né, a tendência é ele querer ficar fechado dentro do quarto. Ou se ele não fica fechado dentro do quarto, é uma pessoa que tem tem um convívio social, mas é aquela pessoa que internamente ele está extremamente fechado. Ele pode estar aqui conversando com você, às vezes até rindo, porém, dentro dele tem uma força de contração, uma força de interiorização muito grande. Show? E a culpa ou a preocupação é do elemento terra. Você fica fechado naquele sentimento de culpa, você fica interiorizando aquela preocupação, aquele pensamento único e aquilo vai te consumindo. Certo? Respondido, Selma? Respondido, Selma? Os 5 elementos? Bem interessante essa questão aí das frequências energéticas com as emoções. Tá? Por isso que quando nós temos um processo de tristeza, nós precisamos aumentar o fogo para expandir esse elemento metal, dar energia para esse elemento para que ele possa expandir, que ele possa ter a extroversão. Tá? Assim como quando o paciente tem muita raiva, você tem que colocar ele mais em introspecção. Para quê? Para ele pensar a respeito, para ele ter o discernimento, para ele conseguir racionalizar essa emoção antes de agir, antes de ter a explosão. Perfeito? Bem interessante essa questão. Tá? Cecília perguntou, hérnia inguinal versus 5 elementos. Hérnia inguinal é uma alteração de forma. A alteração de forma, ela vem por conta do elemento terra, tá? É por conta do elemento terra. A alteração de forma vem por conta do elemento terra, tá? Então, temos que avaliar ali a capacidade do elemento terra de segurar as coisas no seu devido lugar. Se não está segurando, está tendo extravasamento, por isso gera a hérnia. Tá? Show! Maravilha! Carla Fonseca, que ótimo esse conteúdo. Estão gostando desse formato aí de tirar dúvidas? O pessoal falando tá travando aí? Como que está? Paciente com retirada de útero há 30 dias. Queixa dor lombar com irradiação para as pernas. Olha só, interessante isso aqui, hein? Interessante isso aqui. Tá? O paciente que fez uma cirurgia, né? Geralmente, quando tem a retirada de útero, né? Que tem a cirurgia, nós podemos gerar uma alteração visceral. Então, essa alteração visceral, dependendo da pessoa, pode gerar um deslocamento ali nas vísceras e gerar um comprometimento. Se a pessoa já tinha um processo que era uma alteração na lombar, isso pode ter pode ser prejudicado. Tá? Então, quando nós temos qualquer coisa que altere a fisiologia, né, ou a postura, né, então fez a cirurgia, às vezes criou-se uma postura um pouco antálgica para proteger um pouco da dor, ou até mesmo por receio de dor, nós podemos ter um comprometimento. E o útero, então, ele fica localizado logo à frente do sacro. Então nós temos a coluna lombar, o sacro e o útero está bem aqui na frente. E em volta dele passa o intestino. Então quando se retira o útero, a reacomodação
dessas vísceras, ou até mesmo um paciente que tem um sacro com baixa mobilidade, quando você retira isso, ele vai gerar um certo movimento. E quando gera esse certo movimento, pode comprometer a lombar, que está ligeiramente acima, e gerar um comprometimento lombar, se já tem um desequilíbrio, até mesmo com irradiação. Certo? Aí o que eu trataria? Poderia tratar com craniopuntura de Yamamoto, tá? Poderia tratar com craniopuntura de Yamamoto, ou também poderia utilizar os pontos locais lá na coluna, como eu já mostrei para vocês. Então, se tem um processo de alteração lombar, você vai apalpar toda essa região, ver a localização da maior dor. Se for aqui, você vai colocar uma agulha, 2 dedos laterais no mesmo nível, vai pegar um nível acima e colocar uma agulha. E fazer isso aqui com eletroestimulação. É uma das formas que eu mais gosto de trabalhar as dores lombares nos meus pacientes. Certo? Show! Deixa eu pegar mais perguntas aqui. O pessoal tá falando que tá travando. Tá travando aí, pessoal? Ainda mantém travando? Uma outra pergunta que fizeram aqui a respeito de criança, 9 anos, febre e diarreia. Olha só, aí eu gosto de trabalhar com auriculoterapia. Tá? Nós temos alguns pontos que podem melhorar febre, tá? Nós temos pontos que podem melhorar febre. Pessoal, tô vendo que entrou. Parou? Tá travando aí? Eita. Rafa. Rafa não tá me escutando. Pessoal, só me confirma aí se a internet voltou, se tá normal. Muita gente falou que parou, que tá travando. Me confirma aí para eu tirar as últimas dúvidas aqui. Parou de travar? Eita. Ou internet. Show. Então vamos continuar. Então dá para continuar. Vamos lá. Para pacientes com febre, eu gosto de usar auriculoterapia. Então a febre vem por conta de um excesso de energia. E o excesso de energia, então, nós utilizamos o coração e o intestino delgado. Tá? Então, eu vou utilizar coração e intestino delgado aqui. Tem um ponto para febre muito bom. Tá? Então aqui, ó, Shenmen, coração, intestino delgado, tem um ponto para febre muito bom, que ele fica logo atrás aqui do Shenmen, que é o antiflogístico, que diminui febre, tá? E para o paciente com diarreia, você pode utilizar o pulmão, o intestino grosso e o diafragma. Pulmão, intestino grosso e o diafragma. Tá? Que ele vai auxiliar na melhora dessa disenteria. Certo? Show de bola? Maravilha. Deixa eu ver, eu acho que passou alguma pergunta aqui. Bom dia. O Alexandre, já responde a sua também, do tornozelo. Paciente com dissociação cognitiva, rim e coração em desarmonia? Sim. Exatamente, Silza. Exatamente. Basicamente, o rim e o coração. Pode ter a terra interligada junto. Tá? Pode ter a terra interligada junto. Tá? Estou com um paciente que quer aumento de óvulos, pois ela quer congelar e precisa aumentar. Você tem indicação de pontos? Pontos Zigong. Eu até fiz um post lá, dicas de pontos, no meu Instagram. Vai lá,
salva esse ponto aí para você, porque ele é um dos principais pontos que vai auxiliar nesse processo. Pontos como VC6 e VC4 também ajuda, tá, Gisele? Pontos Zigong, VC6 e VC4. Dá uma olhadinha lá, tem no meu Instagram aí. Beleza? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Renner, posso tratar torção de tornozelo com eletro? Deve. Tá? Vou explicar aqui. Vamos lá. Então, paciente que teve um entorse de tornozelo. Paciente que teve entorse de tornozelo, ele já teve um entorse de tornozelo, por quê? Porque ele já tem uma fraqueza energética dessa região. Então, quando nós vamos avaliar essas questões, né, principalmente lesões musculares, tendinosas ou até mesmo ligamentares, né, eu gosto de trabalhar muito com tendíneo muscular. Tá? Meridiano tendíneo muscular melhora muito essa correlação aí com o paciente que tem uma lesão muscular. Então, usa o tendíneo muscular. Tá? Mas você pode usar também os pontos locais. Então, entorse de tornozelo, né? Se você tem uma fraqueza mais lateral, você vai ter um entorse mais na lateral. Se você tem uma fraqueza mais medial, você vai ter um entorse medial. Tá? E aí você pode usar sim eletro. Então, onde você vai usar eletro? Aqui, ó. Você vai pegar os principais pontos, tá? Então, pontos como bexiga 62, pontos como VB40, pontos como F5, R6, R3, bexiga 60 e vai ligar eletro aqui para quê? Porque o eletro vai potencializar o efeito, tá? Potencializar o efeito de processo inflamatório e analgesia dessa região. Beleza? Isso, então, você pode utilizar, sim, eletro com entorse de tornozelo. Eu tenho preferência por utilizar os pontos... a frequência denso-dispersa, tá? Frequência denso-dispersa. Usei Zigong em uma paciente que iria tentar inseminação. Super esse ponto. Essa semana soube que é uma menina. Isso aí, Mônica. Parabéns. Ponto extremamente importante para as questões da fertilidade, tá? Tanto masculina quanto feminina. Josi, professor, pós-parto para dar uma recuperada na dignidade depois de tanto gasto energético. Alguma dica? Moxa, Josi. Tá? Para dar uma aumentada na energia, né? Porque querendo ou não, pós-parto nós temos um consumo de energia ancestral. Então, todo esse processo aí gera um desgaste energético, né? Está amamentando, então você está doando energia. Então, a Moxa ajuda. Beleza? Paciente com muita insegurança, medo e dificuldade da fala. Seria uma deficiência do rim? Sim, tá? É uma deficiência do rim, só que não só do rim. Ela tem um comprometimento também do metal, tá? Do metal e do fogo, tá? Então, o medo e a insegurança vem por conta do desequilíbrio do elemento água, tá? Que gera uma frequência de descendência, mas ela também tem uma dificuldade da energia de ascensão, ou seja, a energia está descendendo muito, não tem energia para ascender e ela acaba gerando uma contração, então não tem a fala, não tem a extroversão, tá? Não tem a socialização. Eu trabalharia água, fogo e metal, certo, Flávio? Professor, não sei, sei que não é o tema. Eu consigo identificar pontos para tratar, mas não consigo identificar para fechar o diagnóstico. Olha, isso vem por conta de você traçar uma boa avaliação e um bom diagnóstico, tá? Então, você tem que avaliar direitinho. Eu tenho até uma live sobre avaliação. Quem quiser aí a live sobre avaliação, eu vou disponibilizar elas lá no canal do Acupunturista depois da live. Então entrem lá no canal do Acupunturista lá no Telegram, que eu vou postar lá uma live sobre avaliação,
que aí você vai entender qual que é o passo a passo para você avaliar, aí você vai saber direcionar os pontos para essa avaliação, que aí você consegue fechar um bom diagnóstico, certo? Professor, um paciente fazendo radioterapia pode fazer acupuntura? Pode, mas tem algumas questões que você tem que entender, tá? Não é só fazer uma acupuntura normal. Então você tem que entender muito do ciclo, do estadiamento do câncer, o ciclo da rádio ou da químio. Então, durante um período logo após a rádio e a quimioterapia, aumenta muito o calor no corpo. Então você não pode retirar calor nesse momento. Então tem algumas relações, tá? Para isso eu indico a professora Ana Cardoso. Ela é incrível na parte oncológica. Certo? Dá para tratar varizes com acupuntura? Tem alguma live sobre o assunto? Olha, dá para tratar varizes com acupuntura. Só que a melhor forma de tratar varizes pela acupuntura é fazer a prevenção, tá? É fazer a prevenção, tá? Por quê? Porque as varizes, depois que elas já se instalaram, fica difícil de você contornar isso, tá? Então, algumas pessoas da estética falam, você vai fazer um microagulhamento das varizes. Eu não gosto muito, por quê? Porque o que é varize? A varize é uma alteração de forma na qual o organismo perde a capacidade da válvula de retorno venoso. Então o sangue vem subindo e tem uma válvula que faz o retorno, não deixando o sangue voltar. Então o sangue passa, ela fecha. Passa, ela fecha. Certo? Então quando tem uma baixa capacidade dessa válvula, ela perde essa função, então fica tendo retorno de sangue. Então o sangue paralisa ali naquele vasinho sanguíneo. Então um sangue paralisado, ele gera uma coagulação. Você mobilizar isso, né, você pode soltar um trombo e esse trombo pode percorrer o corpo. Então eu não gosto de fazer o tratamento local, microagulhamento de varizes em si, tá? Mas você deve fazer a prevenção. E como que é feita a prevenção, então, para varizes? A prevenção para varizes se faz com o reequilíbrio da terra e do fogo. A terra que segura o sangue dentro do vaso sanguíneo e é ela que coordena a forma. Então, se a válvula está perdendo a sua capacidade, está perdendo a sua forma e a sua função. Então, é o elemento terra para potencializar a válvula e o elemento fogo para equilibrar o vaso sanguíneo. Perfeito? Show? O meu canal do Telegram é canal do acupunturista. O link está na bio. Você entra lá na bio, vai lá, tem canal do Telegram. Algumas pessoas perguntaram sobre o curso de aurículo e craniopuntura. Os cursos de aurículo e craniopuntura estão com inscrições abertas. Se você tem interesse em especializar mais com aurículo ou com craniopuntura, tem o meu curso, está lá no link da bio também. Tá? Olá, bom dia. Para as cabeleireiras que trabalham o dia todo em pé, o que pode fazer para cansaço nas pernas? Olha, isso é interessantíssimo, Márcia. Quando você trabalha muito tempo em pé e que fica, né, com aquela sensação de peso nas pernas, você pode utilizar o magneto ou stipper, tá? O magneto ou stipper no ponto R1. Eu prefiro o stipper, tá? Coloca o stipper em R1, a frequência dele melhora o retorno venoso. Você pode usar ele também nos pontos R3 e bexiga 60 para melhorar essa drenagem, tá? Show? Respondi o da Sandra. Feliz dia do professor mestre. Feliz dia a todos. Obrigado, Elisa. Show? Maravilha. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Hoje o dia aqui tá intenso, hein? O dia aqui hoje tá intenso. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Muitos entraram depois, eu deixei livre aqui. Quem quiser entrar para participar comigo em alguns minutos, tirar alguma dúvida, é só levantar a mão e falar aí que quer participar da live, que eu chamo vocês.
tá? Show de bola? E qualquer dúvida que tiver, pode mandar aí que eu vou respondendo, tá? Hoje respondi a respeito, né, da frequência energética que nós podemos utilizar aqui, né, que é justamente as frequências que nós utilizamos para o reequilíbrio do organismo, tá? O reequilíbrio do nosso organismo. Certo? E vou mandar uma live sobre avaliação lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então entrem lá no canal do Acupunturista no Telegram, o link tá na bio, que ao final da live eu vou mandar para vocês lá, então, essa live sobre avaliação para vocês estudarem um pouquinho mais. Beleza? Tratamento de ATM tem bom resultado com a acupuntura? Sim, muito. Tá? Principalmente com a eletroestimulação. Tá? Então, pacientes que têm alteração da articulação temporomandibular, né, uma contratura em masseter, nós podemos utilizar muito os pontos do estômago. Tá? Então, o meridiano do estômago ele passa aqui logo abaixo do olho, né? Estômago 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 e 8. Então os pontos 7 e 6 são muito bons, tá? Para você utilizar, inclusive com eletro. Você pode ligar, inclusive, o ponto 6 com o ID18. Tá? Inclusive, estômago 6 com o ID18, que o ID18 é o mestre da face. Tá? Vai ficar sim salva, Paulo Américo. Show de bola. Tá, Elis? Tem um resultado muito bom com a ATM. Inclusive, a craniopuntura de Yamamoto também traz um resultado incrível para a articulação temporomandibular. Tá? Utilizar os pontos aí, boca, faz muito sentido no tratamento da articulação temporomandibular. Se não tem aparelho de eletro, os pontos são os mesmos? Os pontos são os mesmos para a torção de tornozelo, tá? Só que você só não vai potencializar esses pontos. Mas sim, você pode utilizar os pontos normais para a torção de tornozelo. Para a torção de tornozelo também, uma técnica excelente que dá um resultado incrível é a craniopuntura de Yamamoto, tá? Pontos J e K. Tá? Dá um resultado incrível. Ventosa para ATM, seria bom? Olha, Paulo, eu não gosto de utilizar a ventosa na face. Por quê? Porque ele pode ficar marcado. Se fica marcado, a face é o cartão de visita do paciente. Então, vai ficar, e tende a ficar marcado, né? Porque geralmente tem uma contratura muscular maior de masseter. Então, eu não gosto muito de fazer essas abordagens para ficar marcado o rosto, tá? Inclusive, se pegar sol, pode manchar, mas pode utilizar, não é contraindicação. Tá? Qual o melhor ponto para tratar uma cliente insegura, medo, solidão, ansiedade? Olha, tem muitas emoções envolvidas aí, Sandrinha. Muitas emoções envolvidas. Tá? Laser na ATM tem o mesmo resultado? Tem um ótimo resultado também. Tá? Tem um ótimo resultado. Pode utilizar. Tá? Para AVC há 6 anos, qual a melhor técnica para paralisia facial? Olha, para AVC, paralisia facial, o que eu gosto muito de utilizar é craniopuntura de Yamamoto. Crânio, tá? Tanto a craniopuntura de Yamamoto quanto a craniopuntura chinesa. Para o AVC, eu tenho uma preferência maior pela chinesa, mas a de Yamamoto dá um resultado muito bom. E a paralisia facial também, nós temos então a craniopuntura de Yamamoto. Para os alunos do curso de inteligência emocional, a Dalila, nossa querida aluna Dalila, ela postou lá no grupo do Telegram lá do curso um resultado que ela teve com um paciente adolescente, tá? Um paciente criança. E foi um resultado incrível utilizando os protocolos do curso de inteligência emocional. Inclusive, ela relata, né, que
que o paciente teve uma melhora comportamental, uma evolução pessoal muito grande com os protocolos do curso de inteligência emocional. É um post que eu vou fazer logo quando eu sair da live aqui, vou postar. Então, quando eu fizer o post lá do depoimento dela, vocês vão lá e manda lá uma reação, manda umas palminhas batendo lá, que vai ser incrível saber que vocês estavam aqui na live comigo. Beleza? Vou postar lá para vocês. Show? No meu curso é só craniopuntura de Yamamoto. A chinesa é muito difícil para você falar ele online, tá? A puntura é mais difícil, é mais complexa, tem uma maior restrição aí na puntura, então o melhor é a craniopuntura de Yamamoto para fazer online. Sim, o meu curso de craniopuntura é online, tá? Online você pode assistir quantas vezes quiser, tem umas práticas, tem um grupo do Telegram também para vocês tirarem dúvidas, tá? Mas é só de Yamamoto, porque ela tem um resultado mais rápido e é mais fácil a puntura. Certo? Então, para finalizar aqui, só respondendo mais a fundo a pergunta da Sandra aqui, ó. Então, paciente com alteração. Professor, qual marca de aparelho de laser que você indica? Olha, eu tenho preferência pelo da Ecofibras. Eu acho que é o melhor laser que tem no mercado hoje, é o da Ecofibras. Eu gosto muito dele. Tá? Então, respondendo mais a fundo da Sandrinha aqui, para tratar as emoções, então, existem os pontos Rho, tá? O ponto Rho, ele é o ponto mar, é o ponto que mais tem incidência no tratamento da emoção. Só que lembrando, ponto sozinho não faz verão, ou é andorinha, né? Então, ponto sozinho não faz milagre. Tá? Ponto sozinho não faz milagre, mas o principal ponto que trata as emoções são os pontos Rho. Ponto Rho, então, que trata o medo é o ponto R10, tá? O ponto R10, que trabalha a questão do medo, da insegurança, tá? A raiva, nós utilizamos o ponto F8. F8. Perfeito? Nós podemos usar para a ansiedade o ponto C7. Ponto C7. Tá? Desculpa, C7 não, C3. Ponto C3. Para o metal, o P5, que trata a tristeza. E para a terra, o BP9. Certo? Então, se você quer trabalhar as emoções do seu paciente, você pode utilizar os pontos Rho. Tá? Ponto Rho são pontos antigos que fazem parte das grandes articulações, então estão localizados no cotovelo e no joelho, que trabalha cada uma das emoções. O ponto R10 trabalha o medo, a insegurança, o ponto F8 a raiva, o ponto C3 a ansiedade, o ponto P5 a tristeza e o ponto BP9 a terra. Associado a esses pontos também, você pode utilizar os pontos chu-dorsais, tá? Você pode utilizar os pontos chu-dorsais. Então, lá na coluna, nós temos o ponto bexiga 13, que trabalha o pulmão, tá? E o bexiga 42, que trabalha a tristeza, tá? Depois nós temos o bexiga 15, que trabalha o coração, e o ponto bexiga 44, que trabalha a ansiedade. Depois nós temos o bexiga 18, que trabalha o fígado, e o bexiga 47, que trabalha a raiva. Depois nós temos o bexiga 20, que trabalha o baço, e o bexiga 49, que trabalha a preocupação. E o ponto bexiga 23, que trabalha o ponto bexiga 23 trabalha o rim, e o ponto que trabalha a emoção é o bexiga 51. 52. Bexiga 52. Beleza? Deixa eu só confirmar se é essa numeração mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. 49.
Isso, bexiga 52. É isso mesmo. E o bexiga 52 trabalha o medo também. Então, associado, tá? Associado. Então, associado aos pontos R10, você pode utilizar o ponto bexiga 52. Associado ao ponto F8, você pode usar o bexiga 47. Associado ao C3, você pode usar o bexiga 44. Associado ao P5, você pode usar o bexiga 42. E associado ao BP9, o bexiga 49. Certo? Tudo isso para trabalhar as emoções. Beleza? Show? Télvia, me chama lá no direct quando acabar a live. Professor, manda um print desse quadro, por favor. Mando. Vou mandar lá no canal do acupunturista, tá? No Telegram. Sempre que eu termino uma live, eu tiro foto do quadro e posto no canal do acupunturista lá no Telegram. Então, se você não entrou no canal do acupunturista no Telegram, entrem lá. Beleza? Quem entrou depois também, eu vou mandar lá no canal do acupunturista uma aula sobre avaliação e anamnese. Certo? E para quem está perguntando aí sobre o curso de inteligência emocional, lá no link da minha bio tem o link para você entrar na lista de espera. Tá? Entre lá na lista de espera, já faça seu cadastro, porque quando nós lançarmos a próxima turma, você vai ficar sabendo primeiro. Tá? Luciana, entra lá no canal do acupunturista no Telegram, porque lá eu vou mandar também o link para você reassistir essa aula. Show? Chegou tarde, mas vai ficar salva. Muito boas suas aulas. Maravilha, Flávia. Fico feliz aí que vocês estão gostando. Certo? Télvia, me chama no direct logo após acabar a live que eu preciso falar com você. Show? Então, pessoal, anotem aí, terça e quinta, toda terça e quinta, estou aqui às 8 horas da manhã, fazendo lives, Café com Acupuntura, nesse projeto que eu tiro dúvidas sobre alguma dúvida que vocês tenham sobre acupuntura, medicina tradicional chinesa, tá? E quem quiser participar, é só me avisar aqui no chat. Ah, professor, eu quero participar com você, que eu chamo você ao vivo pra gente fazer também, tá? Você participa comigo ao vivo. Show? Então tenham todos um excelente dia e vamos juntos. Professor, um paciente muito ansiosa, pode ter prurido em todo o corpo? Pode, porque excesso de ansiedade gera terra. Gera terra. Tá? Posso usar Estipro em paciente oncológico? Pode, mas você tem que tomar cuidado com o estadiamento do câncer, a fase da rádio, a fase da químio. Tá? Beleza? Então, pessoal, tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre lá no canal do acupunturista, é só me chamar lá que eu tiro suas dúvidas também. Beleza? No mais, tenham todos um excelente final de semana. Semana que vem, terça e quinta-feira, estou aqui novamente com mais um Café com Acupuntura. Aguardo vocês, hein? E aproveitem, vão lá no Instagram, tem um monte de dica de ponto, vai lá, salve esse post, compartilhe com seus colegas e eu vou postar um depoimento também lá no meu store. Corra lá e mande reação palminha para eu saber que você estava na live. Beleza? Camila, qualquer coisa, mande um direct que eu te mando o link do canal do acupunturista no Telegram, tá? Beleza? Um grande abraço para vocês e até qualquer momento. Tchau, tchau. Excelente dia.